Boa noite. Nossa, tá todo mundo cansado, né? Assim, quase não saiu boa noite. Foi devagarzinho. Vamos tentar de novo? Boa noite. Viu como é que melhorou? Viu como é que é só a gente botar a empolgação que vem? Gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós vamos fazer a oração juntos. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês o que eu estou fazendo aqui de novo, já que me viram aqui ontem. Mas vocês vão entender e vão me acolher, não vão me mandar embora, não é verdade? Vamos rezar então? Nós fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso coração. Trazemos o nosso coração à presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que abençoe as nossas palavras, abençoe o nosso coração, que a nossa alma se abasteça da luz que vem dessa semana tão especial para nós. E que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com o seu manto de amor e luz, e que as nossas palavras essa noite sejam sempre de bênçãos, e que assim seja. Mais uma vez sejam bem-vindos, bem-vindas, e eu peço licença para estar aqui hoje, porque quem acompanha a nossa divulgação, a nossa programação de palestras, hoje quem deveria estar aqui é o Elcio, né? Já é conhecido de vocês, mas ele teve uma emergência médica, não com ele, mas com o irmão. O irmão dele mora no sul, teve que fazer uma cirurgia cardíaca de emergência, então ele teve que dar uma corrida lá de emergência também para acompanhar o irmão, que já está bem, graças a Deus, já fez a cirurgia, agora é recuperação lenta, mas firme, se Deus quiser. Então eu peço a vocês um bocadinho de paciência com a gente, porque nós estamos aqui hoje substituindo o que seria uma palestra maravilhosa dele, e a gente está repetindo uma palestra que aconteceu ontem. Então, quem estava aqui ontem e está hoje vai decorar. Vai voltar para casa, afiadíssimo. Porque ontem a gente não conseguiu gravar a palestra. E muitas pessoas pedem que as palestras vão para as nossas redes sociais, vão para YouTube, para poder acompanhar de longe. Quem não pode vir, quem está acamado, gosta de acompanhar. E todos vocês sabem que essa é uma semana especial, né? É a semana de Ramatiz. Todo ano, na última semana de novembro, nós fazemos essa programação especial, onde a gente apresenta o patrono da nossa casa para quem está chegando, para quem é novo, para quem não conhece. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ramatiz. Nós vamos conhecer um pouquinho essa figura emblemática para nós. Vamos lá. Quem é Ramatiz? Quem é essa personalidade? De onde nós conhecemos Ramatiz? Onde é que foi que a gente trombou com ele em algum momento e trouxemos ele aqui para casa? Então a gente começa, nós vamos falar um pouquinho da história oficial de Ramatiz, tá? Porque existem muitas informações que a gente não tem como comprovar, até mesmo pelas datas muito próximas uma da outra, o que deixa a gente com bastante dúvida sobre a veracidade dessas informações. Então a gente se atém um pouco mais às informações trazidas pelo Hercílio Mais. Hercílio Mais é o médium que psicografou a maior parte dos livros de Ramatiz, ditados por Ramatiz. Então o Hercílio, ele deu algumas entrevistas, nos livros ele passa muito dessas informações, então foi dessas fontes que a gente buscou, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem de informação de Ramatiz é que ele é de origem de um planeta que nós conhecemos aqui como uma constelação, é uma estrela para nós. É a maior estrela da constelação de Cão Maior. Todo mundo que já estudou um pouquinho ali das estrelas sabe a constelação de Cão Maior. E a maior estrela, ela se chama Sírius. É lá que Ramatiz tem o seu ranchinho, é lá que ele habita. Então, entendemos
consegue buscar um pouco mais a literatura sobre esses planetas, vai perceber que esse é um planeta onde a civilização é muito adiantada. Então, passa a ser a nossa nova meta, a gente morar lá numa casinha do ladinho da de Ramatiz, né? E aí, a gente começa a percorrer a estrada nesse planeta de Ramatiz. Levando-se em conta que Ramatiz reencarnou no planeta Terra somente por missão. Ele não tem mais nenhum débito para pagar aqui, como a maioria de nós ainda tem ali o seu carnezinho. Ele não. Ele, todas as vezes que ele encarnou aqui na Terra, ele encarnou para nos ajudar. Ele veio trazer auxílio de alguma forma. E não é um auxílio qualquer, não é um auxílio banal. É um grande auxílio, como a gente vai percebendo nesses passos que ele foi dando aqui na Terra. A primeira encarnação que se tem conhecimento dele, ou que pelo menos ele nos permitiu conhecer, é lá na Atlântida. Para quem acha que a Atlântida é só uma lenda, dá uma lidinha um pouquinho, tem alguns livros que falam muito dela, tem alguns livros mais confiáveis, claro, eu indico sempre 2 que eu li, que ele fala sobre como é a Atlântida antes da decadência, ou seja, o que levou a Atlântida a submergir, a ter que desaparecer. Houveram grandes e fortes motivos. Vou instigar a curiosidade de vocês. Mas a primeira encarnação conhecida que se tem de Ramatiz foi lá, em Atlântida. Ele era um grande sacerdote naquela época, né? Muito das vestes com as quais Ramatiz é visto atualmente remontam àquela época, inclusive. Dizem que muito dessas vestes eram usadas pelos grandes sacerdotes lá, comprovando um pouco essa informação que foi de lá que ele veio. E, não coincidentemente, lá naquela época, ele conheceu o espírito que viria a ser Allan Kardec, que viria a ser o codificador da doutrina espírita. Para você ver como é que a missão desses grandes espíritos começaram muito antes do que a gente pode imaginar. Dali, ele caminha mais um pouquinho e vai lá para Caldeia. Já a próxima encarnação conhecida que a gente tem dele. Caldeia ali, sul da Babilônia, né, mais ou menos naqueles arredores, e ele era conhecido como um grande mago. Vocês percebam que sempre ele traz essa natureza, essa essência dele de ser um grande espírito dotado de poderes que, para nós, mortais, é sobrenatural, é excepcional. Então, ele nunca perdeu isso. Enquanto que nós estamos desenvolvendo isso e chegaremos também nesse patamar, ou retornaremos para ele, afinal de contas, nós estamos reconhecendo tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que a gente já vivenciou. Então, nessa época na Caldeia, a contribuição de Ramatiz foi muito grande em termos de premonições, de profecias que viriam a ser confirmadas depois por outros grandes espíritos também. Mas a contribuição dele continuou ali, da Atlântida, trazendo esses conhecimentos para aquela civilização e prevendo e trazendo outros benefícios no sentido de evolução para aquele povo. Aí, caminha-se nesse período aqui, já no Egito, há uma grande polêmica. Muitos livros e publicações e fontes da internet dão como Ramatiz sendo o próprio faraó Amenófis. Só que ele contradiz essa informação. Ele era um sumo sacerdote de Amenófis. Ou seja, ele trabalhou com Amenófis. Tinha a confiança do faraó, era
respeitado. O cargo de sumo sacerdote era um cargo que carecia de credenciais muito especiais, muito diferenciadas, que Ramatiz conquistou com muita facilidade, já que o que todo mundo sempre diz nos livros e nas publicações, a energia que Ramatiz emanava cativava qualquer pessoa que se aproximasse dele, seja do melhor ao pior, do bandido ao mocinho, todo mundo que se aproximava dele se encantava com ele logo de imediato, justamente por causa da pureza de espírito que ele carregava. Nesse período aqui, lá no Egito, como sumo sacerdote do faraó, ele conheceu o espírito que hoje nós conhecemos como Hercílio Mais, que é o médium que psicografa as publicações dele. Pelo menos psicografou a grande maioria deles. Naquela época, Hercílio Mais era um aguadeiro. Aguadeiro era uma profissão que existia dos escravos ou das pessoas mais da casta mais baixa, e a função deles era buscar nas fontes água, naqueles jarros de barro, e levar para os nobres, para os palácios, para a casa dos grandes nobres daquela época. E aí, numa ocasião em que ele estava retirando água numa dessas fontes, ele acidentalmente deixou derramar água nos pés de uma mulher muito nobre, de uma casta muito alta. E isso era considerado um crime muito grave. Aquilo não poderia acontecer de forma alguma, ainda mais cometido por alguém de uma casta tão baixa. O que aconteceu? Ele foi preso, foi levado à presença do faraó, que displicentemente e sumariamente o condenou à morte, por esse ato que para eles era um crime absurdo. Naquele momento, quando ele foi condenado à morte, Ramatiz, que era o sumo sacerdote, presenciando aquela cena, se condoeu e intercedeu por ele. Pediu clemência por ele, intercedeu e pediu que aquilo não fosse feito. O faraó, como tinha grande simpatia por ele, deu aquela pessoa, já que as pessoas eram meio que mercadorias naquela época, né? Deu aquela pessoa para o Ramatiz, para o sumo sacerdote. Falou, pode levar, é seu. Você intercedeu por ele? Então, toma. Estou te dando um presente, então. Tome conta dele. O que aconteceu foi que se estabeleceu uma relação de pai e filho entre Ramatiz e o Hercílio. Naquela encarnação, Ramatiz ensinou para o Hercílio tudo o que ele sabia. E o Hercílio absorveu o máximo do que ele poderia de conhecimento, de aprendizado, de vida, de moral, de evolução. Hercílio era um espírito ainda em evolução. Ele não era da categoria espiritual de Ramatiz, mas ele se tomou de uma gratidão tão grande por ele que ele não só o serviu, e Ramatiz até não aceitava que ele o servisse como escravo, ele o tratava como filho mesmo. Então, houve essa relação muito próxima entre os dois, e a partir dali, Hercílio continua a sua jornada reencarnatória em várias outras ocasiões, mas trazendo muito forte nele a lembrança daquilo que ele aprendeu lá atrás com aquele espírito tão iluminado. Nessa encarnação, eles se reencontram. Ramatiz não mais encarnado, mas o Hercílio reencarnado e continuando a sua jornada, assim como todos nós, a sua jornada evolutiva, há uma afinidade maior para essa psicografia. Por isso o Hercílio tinha uma facilidade maior. Eu digo tinha porque o Hercílio faleceu em 93, se não me engano.
93 aos 80 anos de idade. Mas até então ele trabalhou ativamente psicografando os livros de Ramatiz. Nos livros, se vocês forem ler, na maioria dos livros, quando se questiona, praticamente todos os livros de Ramatiz são perguntas e respostas, o que torna ele muito fácil de ler. E quando se questiona Ramatiz sobre a fidelidade nossa como médiums, ou seja, nós somos a ferramenta que eles precisam para transmitir o conhecimento para quem está encarnado, então sempre que se pergunta sobre essa fidelidade, ele se refere a Hercílio como o mais próximo do desejado. Ele nunca eleva a bola do Hercílio dizendo é o maioral dos maiorais. Não. Ele sabe que nós temos ainda muitas sombras a trabalhar e por isso ele diz: esse médium é um dos que mais se aproximam do desejado por nós quando queremos transmitir algum recado. Mas ainda assim, ele usa alguns filtros que são dele, mas que não prejudicam a obra como um todo. Então, eles nos escolhem dessa forma. Se a gente não atrapalha muito, já está bom, já está no lucro. A gente não pode atrapalhar demais. E Hercílio é um dos que menos atrapalhava. Então, sempre vocês vão ver, na maioria dos livros, esse autor, Hercílio Mais, que é o médium que psicografava as mensagens de Ramatiz. Então, continuando a jornada dele, nós chegamos num lugar onde ele foi um bocadinho mais famoso. Ramatiz, segundo as informações, era o próprio Pitágoras. Pitágoras que criou, aí para nós, foi o sumo autoridade na matemática e criou para nós o famoso Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras que nós, réis mortais, nós que eu quero dizer eu, né, apanhamos horrores para aprender isso na faculdade, passa colando, que é uma vergonha. Mas, com certeza, para todos que amam matemática e têm profissões ligadas a ela, principalmente a engenharia, foi uma contribuição maravilhosa. Todo o estudo da matemática que ele criou trouxe para nós um avanço muito grande nessas profissões extremamente importantes ligadas à construção, ligadas à emancipação, porque os cálculos matemáticos que ele trouxe são extremamente eficientes. Então, Pitágoras, além dessa contribuição na matemática, na época ele era professor, e o professor na época ele não dava aula de uma matéria, ele oferecia aos seus alunos todo o conhecimento do qual ele era portador. Então, o Pitágoras dava aula de música, de astronomia, de filosofia, de política, inclusive de religião e de moral. Ele trazia já o conceito da nova religião. Ele já trazia para as pessoas a reflexão sobre a necessidade da religião e o uso que nós poderíamos fazer dela. Ele trazia já os conceitos de moral, como uma boa pessoa poderia se conduzir, como uma boa pessoa poderia se portar diante das outras pessoas. Ele desenvolveu para nós, com esse estudo da religião, os primeiros conceitos de vida após a morte. É quem primeiro falou sobre isso abertamente. Lógico que foi perseguido, né, gente? E muito, tanto que ele teve que fugir. Já bem mais velho, ele fugiu para o sul da Itália, porque ele foi perseguido por causa desses conceitos que ele trouxe sobre religião, sobre vida após a morte, sobre continuidade da vida. Ele trouxe o conceito de reencarnação, que a vida não continuava só após a morte, que a vida iria se renovar através de novos corpos que nós iríamos assumir e que isso seria importante para a nossa evolução. Para vocês verem o quanto ele caminhou nessa estrada, não em própria evolução,
mas acompanhando a nossa evolução e nos oferecendo conhecimento à medida que nós tínhamos capacidade para apreendê-lo. Ele já começou a falar também sobre karma. Quem é de nós que não treme quando ouve essa palavra, né? Mas ele trouxe o conceito de karma, justamente o karma como conquista evolutiva, não como uma coisa pesada, negativa, mas como evolução, como caminhada, aquilo que eu junto de conhecimento, de vivência, de crescimento em cada encarnação. Era assim que ele explicava para nós sobre karma. Ele tirou completamente, nós é que fomos recolocando depois de novo, mas ele tirou todo esse peso sobre esse karma. Porque, afinal de contas, ele dizia para nós que se você faz o bem, você junta o bem. Se você faz o mal, você está colocando ele junto na sacola do bem. E em algum momento você vai ter que pesar essa sacola e ver qual o conteúdo que está pesando mais. Esse era o conceito que ele passava de karma, para a gente entender um pouco melhor como nós poderíamos transformar a nossa vida. Ele já naquela época falava para nós sobre excesso de consumismo. Quando ele prega a vida simples, ele prega o que hoje nós tentamos retomar, que é menos consumismo, uma alimentação mais natural, uma vida mais simples, ter menos, ser mais. Ele já trazia todos esses conceitos para nós naquela época. Ele falava sobre fraternidade irrestrita, absoluta. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele trazia simplesmente à prática aquilo que Jesus prega. Amar a todos, sem exceção, sem condições. Amar de forma irrestrita o seu semelhante. Ele trazia para nós esse conceito de vida, essa forma de olhar. E olha que nós ainda não tínhamos nem Jesus na parada ainda, mas ele já antecipava. Para quem quer conhecer um pouquinho mais profundamente a história de Jesus, eu não canso de indicar. Um dos livros está aqui em cima, fazendo a nossa bancada de Ramatiz, é esse aqui, que eu amo. Ele se chama O Sublime Peregrino. Nesse livro, Ramatiz conta como é que foi a preparação para Jesus reencarnar. Ontem eu dei um spoiler, eu vou dar hoje de novo, é o mesmo spoiler. Foi só 1000 anos, tá? Só 1000 para Jesus reencarnar. Ali ele conta de onde Jesus veio, como ele foi escolhido, o que aconteceu, quem veio junto com ele. Porque toda essa preparação que a gente vê acontecendo, Ramatiz, continuadamente, sem necessidade, encarnando no nosso planeta, era para preparar algo muito especial. Era preciso que isso acontecesse. Então, olha como ele traz para nós conceitos que Jesus depois viria só afirmar como sendo corretos, como sendo necessários para a gente dar continuidade à nossa evolução. Ele já falava sobre a gente não comer carne. Aí eu gosto de uma expressão que Ramatiz usa nos livros dele, que quando sempre alguém pergunta isso, né, nos livros, e ele fala: por que vocês gostam tanto de se alimentar dos seus irmãos? Dá um sustinho, né? Quando a gente ouve isso, dá uma sensação ruim, né? Parece que a gente está comendo um amiguinho aqui do lado. Mas ele se refere aos animais como espíritos irmãos. E sim, alguns livros deles explicam essa evolução nossa como espírito, para a gente chegar no reino hominal, que somos nós. Nós passamos em algum momento pelo reino animal, sim. Então, ele entende essa afinidade de espíritos como algo absurdo quando eu me alimento deles.
Só que, em momento nenhum, ele fala assim: vós sois pessoas horrorosas, terríveis, péssimas, vão para o fogo do inferno se comerem carne. Não. Aí eu já indico outro livrinho lá, o segundo lá, Fisiologia da Alma. Fisiologia da Alma, ele tem um capítulo inteirinho sobre isso. E ele explica que nós ainda precisamos da carne, infelizmente. Que nós não podemos sair por efeito doido, parando de comer carne, que nós vamos morrer, todo cheio de anemia, porque o nosso corpo fisiológico ainda precisa dela. Só que, vocês já repararam numa coisa? Que tem muita criança nascendo com intolerâncias? Intolerância à lactose, nós mesmos, depois de velho, desenvolve intolerância às coisas. Intolerância à lactose, intolerância à carne. Eu mesmo conheço várias crianças a quem é dado a carne e elas não aceitam, não tem paladar para ela. A Matiz explica isso. As intolerâncias nada mais são do que a evolução do nosso espírito. Não é uma doença, não é um defeito. É o nosso espírito evoluindo e não necessitando mais de certas substâncias. Entre elas, a carne. Então ele fala, tá, você quer parar? Você também acredita nisso, que você está matando, comendo seu irmãozinho? Comece devagar. Vai mostrando para o seu organismo como isso funciona. Como é que você deseja. Se alimente de outras coisas, não só alimento mesmo, físico, como se alimentar de outras fontes de luz, que vai dizer para o seu espírito que aquela carência da carne pode ser suprida de outra forma. Ele não apoia nenhum radicalismo, nenhum. Por mais que algumas pessoas coloquem nas palavras de Ramatiz alguns radicalismos, ele é muito objetivo. Eu gosto da fala dele porque ele é muito objetivo. É assim, ponto. Ele não fica dando a voltinha na moitinha para poder contar para você. Não, é assim, ponto. Agora você faz se você quiser, se você não quiser, não faz, você não é obrigado. Ele também não obriga ninguém. E lá, quando Pitágoras falou disso, Jesus veio, confirmou. Ramatiz veio e fala para nós o tempo inteiro de como isso pode acontecer, como isso pode ajudar a nossa evolução. Aí a gente chega lá na época de Jesus. Ramatiz não estaria presente? Claro que estaria. Ramatiz foi Filon de Alexandria. Vou dizer só uma obrazinha básica dele, assim, pequenininha, quase ninguém conhece. Ele organizou a Biblioteca de Alexandria. Quem é que já não ouviu falar nessa danada, né? Biblioteca de Alexandria é conhecida até hoje como a maior reunião de conhecimento que se tem em história. Todos os assuntos conhecidos estão reunidos ali. Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu reunir, ele conseguiu organizar isso. Ele conseguiu dar acesso a isso, não só aos nobres, mas também a todos aqueles que tivessem sede de conhecimento. E aí, como não poderia deixar de ser, quando Jesus começou a missão dele, quem estava lá? Ele. Muito pouco falado, ali no Sublime Peregrino, vocês vão ver isso. Ele sendo retratado, Filon de Alexandria, ali, acompanhando Jesus. Como foi, quando foi, onde ele esteve. Ele acompanhou Jesus muito de perto, ele ficou dentro da casa dele, convivendo com os familiares dele. Então, sim, ele era um dos espíritos que não vou dizer nem escolhidos, mas que se voluntariaram para acompanhar Jesus antes e durante a sua missão. Então, sim, ele teve papel importantíssimo aqui nesse momento. De novo, ele se encontra com espíritos muito importantes. Aqui nessa época, disse que também Allan Kardec estava.
ele também participou com uma figura mais apagadinha, mas sim, ele também participou. O Hercílio também estava lá, também como uma figura muito humilde, reconhecendo a sua necessidade de evolução. Então, sim, houve uma reunião muito bonita nessa época. E aí a gente chega a o que se conhece, o que se sabe como sendo a última encarnação de Ramatiz no nosso planeta. Porque lembre-se, como ele vem de um planeta muito adiantado, se fala de encarnações dele em Marte e em muitos outros planetas. Mas aqui na Terra, a última que se tem conhecida foi lá no século X, lá na Indochina. O nome dele se pronuncia meio, dobra o segundo A, é Suama Ramatiz. E quer dizer, ele é inclusive usado como um mantra para despertar a divindade que existe em nós. Foi dado a ele esse nome pelos pais muito humildes, muito simples, mas espíritos que sabiam da missão que teriam por encaminhar aquele espírito que estava renascendo na Terra, mas ele foi dado porque Indochina tinha naquela época já um desejo muito grande de espiritualização. A quantidade de templos iniciáticos era enorme naquela época. Aquele menino se destacou muito jovem pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua bondade. Era uma alma boa, já muito criança. À medida que foi chegando à adolescência, ele se integrou a um desses muitos templos iniciáticos, estudou, relembrou tudo que ele precisava relembrar, e aí ele fundou o próprio templo. Na época, como ele já era muito querido e muito reconhecido por tanta sabedoria que ele manifestava, ele conseguiu 72 discípulos para acompanhá-lo na construção desse templo. E acompanhá-lo não quer dizer só no sentido igual a gente acompanha aqui, né? Vamos construir uma rampa, todo mundo! Aí todo mundo vai lá e doa 10 reais, aí vem alguém e constrói a rampa. Não. Eles foram construir o templo com as próprias mãozinhas. Porque Ramatiz entendia que cada um precisava impregnar aquela construção com a energia que eles tinham, que eles manifestavam, que eles intencionavam. E assim foi construído. Dizem que esse templo carrega uma energia fora do comum, que ele mantém até hoje essa energia da construção. Desses 72 discípulos, quando depois de construído o templo, apenas 17 chegaram até o que eles chamam de túnica azul, que é o nível máximo de conhecimento. Apenas 17 chegaram. Dizem que desses 17, alguns reencarnaram no planeta Terra e muitos deles, inclusive no Brasil. Dizem, ele também não desmente, mas não confirma, o próprio Hercílio, que mais uma vez reencontrou o seu mestre, estudou com ele, evoluiu com ele, aprendeu com ele e dizem que um desses atualmente seria o próprio Hercílio, que reencarnou na Terra para ser, como ele mesmo se define, um serviçal de Ramatiz, que é o psicógrafo das suas mensagens, né? Mesmo reconhecendo as próprias limitações. Então, essa é a última encarnação conhecida que se tem dele. Existem, aí dizem, né, boca de Matilde conta, ninguém confirma essa informação, de que em 2300 Ramatiz reencarnaria novamente na Terra. Dizem. E que o objetivo dessa encarnação seria reunir justamente esses alunos, esses apóstolos que ele teve, esses 17 apóstolos. E a missão deles seria criar
um movimento para incentivar a nova civilização do planeta Terra. Afinal de contas, nós estamos a caminho de uma vida melhor, né? Já subimos de grau, já conseguimos pelo menos sair do primário, já estamos no ensino médio, que nós éramos prova e expiação, agora somos um planeta de regeneração. Em 2300, diz que nós já teremos a nova civilização encarnada. Já terá acontecido uma renovação muito grande e que Ramatiz voltaria para dar incentivo, impulso, empolgar a gente a ser melhor ainda. Porque seremos nós que estaremos lá, se Deus quiser. Seremos nós que estaremos lá promovendo esse novo mundo, essa nova forma de viver, sem guerras, sem destruição, sem maldade, sem ódio, aonde o amor fraternal, como ele próprio pregou lá com Pitágoras, será normal, será para todos, não será apenas para alguns. Na maioria das vezes que Ramatiz é visto, ele é visto com essa imagem. Porque ele desencarnou lá nessa época, muito jovem, 33 anos, como ele tinha uma alimentação mega saudável, não comia carne, pensamentos puros, um espírito puro, é muito natural que a sua imagem não tivesse grande envelhecimento. Então, mesmo com 33 anos, ele tinha cara de menino. E é assim que ele é visto até hoje, com mais ou menos com essa aparência. Ele escolheu se apresentar para nós com essa aparência, que é uma aparência muito jovem, de quase um menino, mas de uma força espiritual enorme. As vestes dele são daquela época lá ainda, aquelas calças bufantes amarradas no tornozelo, sandálias que lembram as sandálias do Egito, que dizem também lembram muito as vestes lá do pessoal da Atlântida. Então, essa é a imagem que ele se apresenta para nós, sempre com muita juventude, mas também muita força. E aí a gente caminha para a missão dele no mundo espiritual. Ele organiza, ali mais ou menos final do século XIX, ele organiza o que se hoje conhece como a Fraternidade da Cruz e do Triângulo. O que é a Fraternidade da Cruz e do Triângulo? É a junção da Fraternidade da Cruz, que é responsável pela propagação dos ensinamentos de Jesus, e a Fraternidade do Triângulo, que é responsável pela disseminação dos conhecimentos espiritualistas do Oriente. Quando aconteceu isso, houve uma grande reunião no plano espiritual dos maiores espíritos, né, que se tenha ou não notícia, e eles decidiram fazer essa unificação para criar aí sim a nova civilização. Esse é o desejo deles com isso. Criar a nova civilização, onde não haja distinção mais. Então, o que é o propósito? Vocês já perceberam, nós temos muito dos nossos símbolos da comunidade, é o triângulo com a cruz dentro, é daí que a gente tirou essa inspiração, tá? E o que é que Ramatiz quer trazer para nós? Sempre que nós falamos da nossa casa, nós falamos que ela é uma casa universalista, né? O que é isso? É um negócio bagunçado? Não, não é não. Qual que é a filosofia de universalismo? É a difusão do conhecimento eterno, unindo as tradições do Oriente e do Ocidente, para auxiliar no despertar da consciência humana. A nossa consciência que está adormecida pelas nossas paixões, pelas nossas sombras, pela nossa necessidade de evolução. É isso que ele quer que a gente aprenda. Ele quer que a gente tenha o universalismo como meta de vida, não como um dogma, tanto que ele fala sobre religiões, algo muito importante. O reconhecimento e aceitação de todos os caminhos espirituais dos homens, considerando as religiões como meios e não como fim. A minha finalidade é ser um bom religioso. Não. A minha finalidade deve ser eu vivenciar a minha religiosidade.
Porque religiosidade é quando eu consigo trazer para mim, para dentro de mim, para a minha vida, para os meus atos, para os meus sentimentos, para os meus pensamentos, tudo aquilo que eu aprendi com a religião. Eu já tenho a religião como uma ferramenta, mas ela é só uma ferramenta. Ela não é a minha finalidade. Ela é o instrumento. Ele diz que nós precisamos sim das religiões, todas, para que elas nos religuem à essência de Deus que existe dentro de nós. Esse é o grande conceito. Esse é o grande objetivo de Ramatiz. É isso que ele espera de nós. Então, toda vez que vocês vierem à nossa casa, se lembrem que estão vindo buscando a própria essência, o próprio caminho divino de cada um, como cada um quer ser, aonde cada um quer chegar, se nós queremos uma casinha ali do ladinho da casinha de Ramatiz lá em Sírios ou não, ou se a gente se contenta com uma ali no nosso lar já tá bom. Aonde eu quero chegar? Quem eu quero ser? É isso que Ramatiz nos instiga. A gente não cansar, a gente não esmorecer, a gente não se acomodar na nossa estrada. Sentar e falar, que tá bom. Não tá, não. Pode ser melhor. E hoje o nosso tratamento vai ser com ele, o próprio. Vamos lá? Quem quiser guardar na memória essa imagem de Ramatiz, fique à vontade. Quem quiser fechar os olhinhos, se sentir confortável com os olhos fechados, também fique à vontade. E nós vamos receber visitas especiais hoje. Nós vamos ser tratados a partir do amor de Ramatiz. Então ele envia para nós hoje toda a sua pleiade de trabalhadores. E enquanto esse tratamento acontece, os médiuns vão nos ajudar. Só mantenham as perninhas afastadas para eles não incomodarem vocês. Mas sintam a presença do médium perto de você, te ajudando nessa mentalização que nós começamos agora. A equipe de Ramatiz entra no salão e eles vão se postando na nossa frente. Muitos de nós teremos alguém na nossa frente e nas nossas costas. São trabalhadores da equipe de Ramatiz. Muitos deles com as vestes orientais, semelhantes à de Ramatiz. E eles colocam a mão sobre a nossa cabeça, alguns sobre o nosso coração, e eles começam a cuidar daquilo que é mais difícil para nós, daquilo que é mais pesado de carregar, daquilo que se tornou para mim, nessa caminhada, como o meu maior sacrifício. Entreguem, nesse momento, a esse trabalhador tão especial que está perto de você, o seu maior peso. Seja humilde e honesto e confiante para lhe entregar aquilo que lhe dói mais, aquilo que torna os seus passos mais pesados e mais difíceis. Confie, acredite nesse cuidado. Acredite na ajuda que você está recebendo. Deixe que a sua alma se esvazie
de toda a sombra, de todo o sofrimento. Sinta-se como uma criança que nesse momento é acolhida, sem julgamentos, sem peso. E somente confie. Confie nesse cuidado, nesse amor que Ramatiz distribui sobre nós em abundância. E ao se esvaziar, você libera espaço para o novo chegar. Uma nova vida, um novo sentimento, uma nova fé. Nesse momento, você se preenche com isso. Todo o espaço que foi liberado agora é preenchido de paz, de amor, de esperança. Cada um de nós confia que está no caminho. Cada um de nós quer, deseja muito estar no caminho do bem, no caminho da própria evolução, no caminho dos acertos, no caminho da reparação. Cada um de nós agora se preenche dessa confiança, pois que é ela que nos move, é ela que nos tira do lugar de acomodação, de medo, de angústia e nos leva adiante rumo ao nosso objetivo. Cada um de nós agora relembra o seu objetivo, o seu propósito nessa vida, aquilo que te move, aquilo que te faz confiar. E os trabalhadores de Ramatiz agora, generosamente, entregam para cada um de nós uma pequenina pedra preciosa. Cada um de nós vai receber uma pedra de uma cor diferente. Não são pedras das mesmas cores. Sinta a sua pedra na sua mão. Segure ela firme. Sinta a energia que ela te dá. Ela foi impregnada com todo o remédio, todo o tratamento que você precisa. É o remédio vindo diretamente do nosso Mestre. Confie nele. Esse mesmo remédio está sendo colocado lá nas aguinhas que vocês vão tomar no final. Cada um vai tomar a sua. Não se preocupe. Eles sabem qual é o seu copo, aquele que você precisa. Esse remédio está sendo colocado no coração de cada pessoa que foi relacionada ali nos livros de vibração. Cada um vai receber o seu remédio. E não se preocupe, pois se o nome não está ali, ele está no seu coração. Então ele também está recebendo. Todos estão recebendo esse remédio nesse momento, que é um remédio extremamente especial, elaborado para cada um. E agora os trabalhadores vão se retirando, deixando no salão uma luminosidade
incrível, um perfume no ar. O salão está cheio de flores que são oferecidas para todos nós. E nós nos alegramos com essa festa. Nós nos conectamos com esse tratamento e esse amor que nos é oferecido. E nós agora confiamos. Os trabalhadores vão se colocando em torno de nós, em volta do salão, e vão fazer junto com a gente a nossa oração. Eles vão receber as vibrações da nossa oração para que juntos nós possamos confirmar esse tratamento. Para que juntos nós possamos concretizar esse compromisso que nós fazemos hoje. E juntos nós fazemos a oração que traz para nós a nossa divindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque o caminho da luz é a nossa meta de vida. E que assim seja.